Café Country, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente. Fala galera, eu sou Beto Nitrini, estou aqui com Wagner Espadoto, Érica Magrice, Sérgio Magalhães para mais um episódio do Café Country. E aí, pessoal? Eu tô bem, Beto, e você? Que desanimação! Fala, Betão! E hoje, mais um The Kona Reports, onde conversamos com alguns atletas que já estiveram na Big Island, alguns deles mais de uma vez, na prova que é o desejo de praticamente todos os triatletas. Para entender o caminho, desafio, dificuldades e, por que não, alguns segredos para buscar a vaga tão sonhada nessa prova. Nosso convidado de hoje é da cidade de Leme, nascido em 1980, engenheiro agrônomo, começou no triatlo em 1993 e esteve em Kona em 2009 e 2010, quando sagrou-se campeão mundial da categoria 30-34 e em 2011, quando teve problemas durante a prova. Eu conheço o nosso convidado desde 1999, eu acho, e sempre o vi como um cara muito determinado, disciplinado, focado e sempre, apesar de não se considerar, um triatleta de alma. Seja muito bem-vindo ao Café Country, Ciro Violim. E aí, pessoal? Muito obrigado aí pelo convite. A ideia de querer fazer esse bate-papo comigo, o interesse em ter esse bate-papo comigo, apesar de eu me achar desinteressante. Não, desinteressante aqui é só o Wagner mesmo, viu, Ciro? Porque aqui Principalmente quando você olha ele na tela aqui, que você vê esse visual, esse topete lindo dele aí, você... Já começou o bullying. Para, vamos voltar. Ô, Beto, Volta. puxa aí o bola rápida. Então vai. Para abrir o programa, um bate-bola rápido, Cirão. Coisa rápida. Idade. 40. Tempo de triatlo. Por volta de 25 anos. Esporte de origem. Vôlei. Caramba. Cruzes! Qual a sua modalidade preferida no triatlo? Já foi a corrida, mas hoje é a natação. Quantos Ironmans? Eu tenho 22 Ironmans largados, mas só 18 completados. Quantas vezes você se classificou para Kona? 3 vezes. Qual o seu melhor tempo? 8h37 no Ironman Brasil 2013. 2013, 8h37, vou te dizer, hein? Puta que o pariu, é hardcore, mano. A Érica resume mais rápido que a gente, né? 8h37, Wagner, você tava saindo o quê? Saindo para pedalar? Não, eu tava fazendo retorno lá na Expressa Sul, lá no túnel. Cirão, Vou dizer uma coisa, que ano que foi isso, Ciro? 13. 13. Vou contar rapidinho um fato pra vocês aqui. 2010, eu tava na prova, furou o pneu do Ciro e eu passei pelo Ciro no pedal. Essa desgraça me passou correndo de um jeito depois. Eu não sei de onde ele tirou o pneu, porque sei lá o que aconteceu com ele, que ele estava lá parado no meio do percurso antes da ponte. Eu passei, daqui a pouco o cara... Eu falei, que desgraça é essa? Tava ele mais alguém correndo, eu não lembro quem era agora, mas eu lembro da cena. Olha, eu tô falando de 11 anos atrás, hein? Sua memória ainda funciona. É logo, coisa ruim, a gente tem que lembrar sempre. Olha o bullying, Érica. O Ciro, Essa história é boa. Não, posso falar, Ciro? Já conta essa história. De 2010 é boa. Já conta essa história que já vai ser o Roda Presa. A gente antecipou o Roda Presa de hoje. Já conta essa história aí do seu pneu furado. Essa história de 2010 é bem interessante, porque eu estava muito bem treinado, tinha feito meu primeiro Iron em 2009 e já classifiquei, depois para o Havaí, depois já fui para o Havaí, já fiz meu segundo Iron no Havaí e vim muito mais animado para fazer o Ironman do Brasil 2010. Eu estava muito bem treinado e era um dia muito perfeito, assim. Eu lembro do amanhecer do dia e sem vento e tudo mais. E eu lembro de ter nadado super bem, super tranquilo, saí super bem da água, me sentindo bem, tava gostoso de fazer a prova aquele dia. E eu tava por volta do quilômetro 45 da bike, pedalando entre os 15 gerais, assim. Eu acho que eu devia estar em terceiro do amador, ou quarto. E aí eu vi o meu mundo desabar completamente. Então aquele dia maravilhoso, céu azul e sol, se tornou uma tempestade, porque o pneu furou. Eu tive bastante consciência para parar,
pôr o pneu da frente para parar, trocar a câmara de ar, era Clinch. câmara, clinch. E eu enchi o CO2 e voltei para a prova entre os 25 de novo. E demorei por volta de 6 ou 7 minutos para fazer, um pouquinho menos, entre 6 e 7, até recuperar a velocidade e tudo. E aí, por volta de 10 minutos depois, o pneu estava no chão de novo. E aí a minha outra câmara de ar estava no Special Needs só. E aí o pneu da frente de novo. Ele não deve ter furado, né? Eu que na correria não devo ter tirado o strap, né? Que furou, né? Então o mesmo causador do primeiro furo causou o segundo furo também. E aí eu tava lá desesperado no corredor central da beira-mar, sem saber, andando de um lado para o outro, a bicicleta de um lado, eu tava do outro, e aí para o meu amigo, irmão, que é o Murilo Olivieri, né, que a gente chama ele de Murilão. Ele tava fazendo a prova também, a gente treinou junto, ele mora em Leme também. A gente era super parceiro de treino, e ele simplesmente abandonou a prova dele, parou para arrumar minha câmera de ar. E ele começou, eu tava tão longe da bicicleta que a hora que eu vi ele, mas eu falei, quem que é aquela pessoa? Era o Murilão parando, tirando o pneu da minha bike, colocando a câmera de ar dele, que ele tava levando. Ele tirou da bike dele a câmera? Não, ele tava levando de reserva, né? Ah, tá. E enchendo. Aí eu comecei a chegar perto e falei, Murilão, pô, que droga. E ele, cala a boca aí, ajuda a encher o pneu, pô. Daí eu voltei pra prova, assim, totalmente desanimado. E aí eu fui pegando CO2 com a galera. Eu lembro de ter pego CO2 com o Fábio Barbagli, com mais 2 ou 3 outras pessoas assim, que foram me ajudando. E aí eu saí para correr, falei, não, eu preciso da vaga, né? Eu preciso chegar em quinto, e aí eu passei a primeira meia para 1:23. Foi nessa hora que acho que eu devo ter passado. Filha da puta, meu. Puta que eu pariu, meu. Eu todo feliz, né? Aquela puta prova, porque eu classifiquei também aquele ano. Então eu tava, nossa, que prova, meu, tá tudo perfeito. E se você... puta, desculpa, galera, falar disso aqui, mas aquele final de semana anterior, quarta, quinta, sexta, não sei se você lembra, tava um inferno de vento, o mar com tempestade, com ciclone chegando, e no dia da prova, tudo se alinhou, ficou tudo perfeito, né? Só choveu um pouquinho no pedal ali, se não me engano, e na corrida. Eu peguei na corrida, acho que você pegou na corrida também a chuva só, né? Foi isso, foi exatamente isso. E aí, para terminar a história, né, eu acabei fazendo 9:24 e fui o 5º da categoria e o 7º geral amador, acho que uma coisa assim, e cheguei totalmente quebrado, que eu passei a primeira meia muito forte, depois para recuperar as posições, né? Depois que eu vi que eu estava dentro da vaga já, daí eu só fui administrando as dores e tudo mais, aí consegui classificar. Que incrível, sensacional. Foi bem legal essa prova mesmo. Mas assim, se não fosse o Murilão, eu não teria classificado aquele dia. Muito legal. Ô Ciro, e classificar para Kona sempre foi um objetivo seu no triatlon? Como que isso surgiu? Então, eu comecei no triatlon há muito tempo, assim, meio que de sopetão. Eu jogava futebol, joguei vôlei muito tempo, depois joguei futebol, depois voltei a jogar vôlei. Mas esporte coletivo, você precisa dos outros, né? E isso me irritava um pouco, porque você vai jogar, você precisa ficar marcando jogo com os outros, precisa ligar para os outros, tinha um caderninho de caderninho de contatos. Exato. E aí eu gostava tanto de jogar futebol, jogar vôlei, que eu ficava marcando o jogo com outras cidades, com outras fazendas, com outros times. E onde eu tava marcando o jogo com os outros. Só que, a mesma vontade que eu tinha, os outros, eu não via isso nos outros, né? E aí eu falei, quer saber, eu preciso fazer um negócio que eu faça sozinho. Meu pai já estava mais ou menos fazendo, começou a correr, queria fazer São Silvestre, essas coisas assim. Daí eu fui entrando devagarzinho. Mas aí eu fui ter contato com o Ironman nessas revistas, né? Bici Sport, Trekking, né? Primeiro, aquela revista Trekking, Triathlete, né? Que a gente comprava
naquela banca em São Paulo, gigantesca, né? Que só vendia lá. Saraiva, acho, se não me engano. Só vendia essa... É isso mesmo, tipo, na Saraiva, Siciliano, que você conseguia comprar as revistas internacionais. Exato. E ela chegava atrasada, né, Ciro, ainda? Você pegava... 1 ou 2 meses, né? Isso, é um mês, chegava atrasado aqui mesmo. Ô, Betão, o Ciro tá lembrando da Triathlete, quando comprava na Saraiva, que a gente pegava 3 meses defasado, né? 200 pau custava a revista. E a gente comprava. Comprava. Isso que é pior. Né? Então, Desculpa, Cirão, pior eu que comprava R$200 e não sabia ler. A porra era inglês. Eu também não sabia. Eu conseguia identificar nomes, paisagem, bicicleta. Exato. Você fazia essa junção das coisas todas. Né? Mas eu tive contato lá, né? Vendo Mark Allen, Mike Pigg, Dave Scott, Scott Tinley, o Molina, e aí por diante. E aí os brasileiros, né, que estavam sempre na parada, né? Fernanda Kelly era sempre figurinha carimbada. Então, esse foi o contato. Mas eu achava que era um negócio muito absurdo. Eu falava, não, é impossível. Fazer um Ironman é impossível. Isso é coisa de realmente homem de ferro, humano de ferro, né? E aí, eu só tive o real interesse em fazer o Iron depois de praticamente 15 anos fazendo prova. Porque eu fiquei sabendo, assim, rolou um boato de que o Ironman do Havaí iria sair do Havaí. Porque a marca estava sendo vendida, algo parecido com isso, e eles falaram, olha, acho que o Ironman do Havaí vai sair do Havaí. Eu falei, pô, mas espera um pouquinho, o Ironman do Havaí vai sair do Havaí e vai para onde, né? Porque vai para Clearwater, porque lá tem uma estrutura melhor, uma estrutura hoteleira. E eu falei, se eu tiver que fazer o Ironman do Havaí, vai ter que ser no Havaí, não vai ter que ser o Campeonato Mundial. Eu não quero fazer Campeonato Mundial. Se eu quero fazer Campeonato Mundial, vai ter que ser o Campeonato do Ironman do Havaí. Porque, assim, para mim, o Ironman do Havaí é muito maior que a própria marca Ironman. Então, isso não se discute isso, sabe? E ele é maior que todo o triatlon também. Porque o triatlon, para mim, ele é dividido em 2. Essas provas menores até o meio Iron e depois o Ironman, a distância Ironman. São 2 coisas completamente diferentes. São dinâmicas completamente de prova. Inclusive, você falou isso, o Havaí é muito maior, você tem total razão, porque eu, quando comecei a fazer triatlon, a gente falava de Ironman, os caras falavam, o Ironman no Havaí, então, assim, até as pessoas que estão de fora, para o cara, o Ironman é só do Havaí mesmo, né? Assim, para quem está de fora, né? Então, é a marca registrada, né? Você tem total razão isso aí. Quem tem muito isso é o Dave Scott, né? O Dave Scott sempre teve, se você lê as coisas que ele escreve, ou mesmo o livro do Iron War, né? Ele sempre fala que a prova dele é Kona. As outras provas que ele faz durante o ano são só treinamentos para fazer Kona. Mas a prova dele, que ele tinha sempre o Mark Allen, tinha as coisas de Nice que ia fazer, ele não. Ele sempre focou o ano dele em Kona. Sempre foi, para ele, a maior prova de todas e sempre teve essa visão. E continua sendo, né? Ela perdeu-se um pouco o interesse dela em alguns momentos, isso é explicado normalmente pela dinâmica do mercado, mas assim, o Ironman do Havaí, eu coloquei total interesse nele quando eu fiquei sabendo, não, pera um pouquinho, eu preciso fazer então essa prova lá antes que ela saia de lá, porque vai sair. Então, Isso foi que ano, Ciro? Foi exatamente em 2008, eu estava conversando com uma amiga eu lembro muito bem de onde eu estava, que foi no simpósio técnico do Internacional de Santos de 2008. E eu estava conversando com a Thalita Saab, eu lembro muito bem disso. A hora que ela falou para mim assim, olha, o Ironman do Havaí pode sair do Havaí, eu falei, opa, agora eu preciso ir para o Ironman. Eu preciso ir para lá, priorizar isso, para conseguir chegar lá antes de sair. Para você sair de lá. E nessa época, para você se inscrever para Ironman Brasil, era um ano de, né? Era um ano de preparo. Então, se você está me falando início de 2008, você só foi conseguir se inscrever para 2009, né?
Exatamente. Então aí eu falei, não, eu não tenho condições nenhuma de fazer isso agora, que era maio de 2008, né? E eu falei, não, então eu vou para 2009. E eu lembro que eu fiz a inscrição em boletos, eram 5 boletos, galera. E eu fiz a inscrição em outubro, eu chamei o Murilão, né, que a gente era parceiro de treino para várias coisas. E aí eu cheguei, combinei, olha só, né? Hoje é inadmissível isso também. Mas eu marquei no lugar que faz pizza aqui em Lemos, né? Um lugar assim, tranquilo, e falei, olha, Murilão, eu fiz uma inscrição e eu não sei se eu vou precisar de ajuda, vou precisar de toda a ajuda possível aí, meu. Você vai ter que estar comigo nessa. Você fez inscrição do Ironman? Ele falou. Eu falei, fiz. Nossa, que legal, tal, então vamos lá, então eu tô junto com você. Aí comecei a treinar em outubro. E aí meus resultados nas provas consequentes, subsequentes a isso, foram melhorando, exatamente porque eu já estava começando com uma alta carga de treino já, coisa que eu nunca tinha feito, né? Falei, bom, eu preciso, como eu não tenho nenhuma ideia do que vai acontecer na prova do Ironman, eu preciso me garantir do jeito que eu sei, que é o jeito que eu sei fazer. E você treinava sozinho, Ciro? Ou você tinha um técnico na época? Então, eu passei por muitos técnicos. A minha história, assim, ela tem muitos técnicos, mas eu sempre fui um pouco rebelde, assim, com técnicos. E, infelizmente, eu raramente seguia o que técnicos falavam, inclusive no vôlei. Eles queriam me colocar de levantador, eu queria jogar de atacante e assim por diante. E no futebol também, e no triatlon acabou rebelde. Acabei indo pela mesma linha, né? Essa mesma linha de me guiar pelo que eu percebo, assim, né? E aí eu fui fazendo da minha cabeça. Muita leitura em blogs, muita coisa. Eu comecei a ler bastante coisa, como eu não domino inglês, né? Nem até hoje, então eu traduzi muito texto usando o Google Tradutor, e depois eu dava uma filtrada ali, né? E aí ia escrevendo treinos e pegando treinos dos outros, e o que estava dando certo para os outros. E aí, naquela época tinha os blogs, e a gente lia muita coisa dos outros também, né? Então eu fui fazendo assim, treinos assim, mas sempre me baseando por volume, sempre volume. Entendi. Cirão, isso a gente sabe que quanto mais específico o treino, e hoje tanto a literatura ela evoluiu muito, a gente tem diversos artigos, a tecnologia mudou, que fica muito mais compreensível como se treinar um atleta. Eu lembro muito bem como você treinava, naquela época eu cheguei aí ter uma parte de técnico ali já, e eu não compreendia muito os volumes que você fazia. Você acha que, de certa forma, você ter treinado sozinho, por mais que você se conhecesse, você acha que isso não limitou você de alguma forma em algum momento? Eu lembro que você teve uma lesão séria uma vez, se não me engano, uma fratura por estresse na canela, se não me engano, alguma coisa nesse sentido. Você não acha que copiar, né, de certa forma, que era o que tinha-se basicamente, porque eu lembro também que confiar nos técnicos que se tinha naquele momento era complicado, né, até hoje, de certa forma, é um pouco complicado. Você não acha que isso pode ter limitado um pouco você na sua carreira, enfim? Sim, com certeza. Bom, eu não me conhecia naquela época. Eu estava no processo de conhecimento. Eu acho que ficar muito tempo sozinho, treinando sozinho, em mais de entre 90% e 95% de todos os treinos que eu fiz, eu tive um ganho de consciência corporal. Antes eu era um semi-atleta, digamos assim, porque essa palavra para mim, eu não me considero atleta, né? Eu sou um semi-atleta. Para mim, assim, tem aquela regra do PEBA, né? Do fraco, do forte, do galáctico, né? Para mim, eu divido assim, recreação, semi-atleta e atleta. Eu tô no lado, eu fui um semi-atleta. E assim, quando eu comecei a me conhecer melhor, eu comia tudo errado, meu Deus do céu. Eu comia pizza, tomava sorvete, comia bolacha recheada, meu Deus do céu, pra treinar, né? Comia paçoca, Coca-Cola. Pô, não fala mal da paçoca. Já descobri da onde o Beto tirou a porra da paçoca, aí, ó. Até hoje, velho é uma desgraça que fica guardando as coisas o resto da vida, aí. Então, aquele negócio da evolução, né? A evolução não tem nada a ver com melhoria, né? A evolução significa mudança. Às vezes você pode evoluir para óbito também, né? Então... Evoluir para óbito.
O que não deixa de ser uma mudança. Exatamente. Então, eu vou batendo de um lado no outro, mas seguindo um norte que me dá uma diretriz, assim. Mas, assim, como eu não me conhecia, eu ia fazendo uma besteira atrás da outra. Só que, como os volumes eram muito mais altos, né, do que a grande maioria das pessoas fazia, eu sempre falei para as pessoas, falei, eu não sou bom triatleta, eu não sou um bom triatleta, são vocês que são piores, porque eu só treino mais do que vocês, só isso. A hora que vocês começam a treinar igual eu treino, todo mundo vai ganhar de mim, isso é fato. Ou pelo menos, enquanto eu estiver treinando nos mesmos volumes, se você quer fazer o que eu faço, é só fazer como eu faço. E até hoje eu deixo bem claro isso para as pessoas, olha, eu não tenho histórico nenhum de familiares com atleta, de semi-atletas, né, como eu digo, e os meus pais não são, os meus avós não foram, apesar dos meus pais sempre incentivaram a colocar em natação, colocar em da bicicleta, né, ensinar a pedalar, essas coisas todas, eu não tenho histórico nenhum. Então, a minha envergadura é horrível, meu cavalo é maior do que meu tronco, a minha mão é uma mão pequena, sabe? A única coisa é que quando você persiste mais naquela atividade, você se destaca mais do que os outros, simplesmente porque você está fazendo mais do que os outros. Naquela época, né? É óbvio que hoje as coisas mudaram mais, porque tem muito equipamento hoje, né? A gente nunca imaginava correr com tênis. A gente pensava em tênis o mais flat possível, né? O mais leve possível. E hoje os tênis estão leves e ao mesmo tempo altos, né? Dando uma propulsão, e as bikes todas com essa aerodinâmica, roupa, né? Hoje você vê uma garrafinha normal, uma caramanhola normal no quadro do Sanders, naquela prova ali de Miami, aí você fala, pô, por que esse cara tá andando com uma garrafinha normal numa bike totalmente aerodinâmica? Ele tinha que estar com a garrafinha aero também, ou sem garrafinha, meu Deus do céu. E outra, a gente andava com bicicletas completamente diferentes, né? Posições completamente diferentes, né? Isso tudo evoluiu, né? Você tem que acompanhar. Se você não acompanha, você fica para trás, realmente. Independente do volume. Você está falando de volume, é só treinar como eu treino, né? Ou era só treinar como eu treinava. Você sempre parece ter sido bem consistente nos treinos, né? Assim, algo que a gente sempre fala aqui, que se você quer evoluir, você tem que ter consistência. Além de tudo, independente do volume, né? Mas você tem que ser um atleta consistente, continuar treinando. Você era do tipo que não perdia treino, você era super dedicado, planilha verde. Exatamente. Apesar de não ter o Training Peaks, né? Ou o Garmin Connect naquela época, era um negócio que quando eu planejava um treino, eu sentia frio na barriga para fazer o treino, X tempo depois. E aí eu treinava para executar o treino. Isso é uma coisa que eu sempre fiz. Então, a hora que eu colocava uma meta de um treino, eu treinava para conseguir executar aquele treino. E a partir daí, eu falava, bom, isso aqui foi mais um tijolo no meu muro. Agora, da onde saiu isso, eu não sei. Acho que porque eu sempre digo que não dá para brigar muito nessa questão de disciplina versus genética, porque a disciplina, para mim, ela é um dom já. Então, existem pessoas com o dom da disciplina. Mas o que chega o que você faz ter essa disciplina, né? Naquela época, para mim, eu chamo de um desejo. Desejo, assim, um desejo animal, completamente irracional. Você acordava pensando nisso? Nesse nível? Era nesse nível para você? 24. 24 horas, 24/7, né? Eu não tinha off, meu. Eu xingava quem fazia off. Não me vem com off, pelo amor de Deus. Não me fala de off. Para mim, são todos os dias. Não tem day off. E aí, esse desejo animal me deu uma decisão, né, de escolher, dar prioridade para aquilo. É um mindset. E aí vem a disciplina, né? E aí a disciplina te faz ter trabalho. E quando você trabalha mais do que os outros, você tem uma... Você se destaca, né?
É simples. É uma matemática, é a matemática da vida para mim. Então, eu realmente não faltava em treinos, fazia os treinos, eram muitos treinos, assim. Eu Ciro, treinava... e tinha algum treino-chave que você gostava de fazer para suas provas? Sempre aqui, um treino que você falava, esse treino não pode faltar, para te dar uma confiança, para você ter sei lá, se sentir bem e falar, agora eu tô pronto. Sim, nesses 3 anos de Ironman do Havaí, assim, eu coloquei um treino para fazer que era sair de Leme e ir até perto de uma serrinha que era chegando ali perto de Brotas. E aí dava 250 quilômetros. Então eu saía pedalando a primeira vez, em 2009, eu fiz assim bem tranquilo, eu demorei por volta de 13 horas. E depois eu vinha baixando o tempo. Então, aí depois, além de fazer mais vezes esse treino, o qual eu achava, bom, depois que eu fizer esse treino, eu estou pronto para encarar uma prova de Iron, nesse ciclo, né? 2009, 2010, 2011, né? Que foram 6 Irons, né? Assim, na sequência. Uhum. Era fazer esse treino. Então, além de eu começar a fazer o treino, eu tinha que fazer esse treino, eu fazia mais desse treino, mais vezes antes da prova de Ironman. E aí eu comecei a incluir coisas do tipo nadar antes e correr depois. Então eu tinha que nadar. Então o meu maior treino da vida até então é isso: nadar 1.500, pedalar 280 e correr 10 depois. Pedalar aí... 280? Exato. Peraí. Eu não sei o que eu falo. Eu não sei se eu falo. Eu vou falar, eu vou ficar quieto. Eu vou ficar quieto. Mas no final eu vou te dar a cutucada. No final eu tô guardando aqui. Eu vou anotar essa porra aqui. Isso aí a gente falava E aí, então, mas só pra terminar, assim, ó. E aí tem aquilo que o Wagner falou. Uma hora o corpo sente, né? E aí você fala, bom, eu acho que eu tava fazendo alguma coisa errada, né? Ô, Ciro, quando você acabava o pedal do Ironman, você falava assim, puta merda, não acabou ainda, vou pedalar mais um 100zinho pra soltar? É mais ou menos isso que tá acontecendo? Mas isso é bem interessante, porque eu terminava as provas, eu terminava o pedal do Iron querendo sair para correr. Porque, veja, eu sempre disse que a hora que você encosta o pé no chão pós o 180K do Iron, você não tem ideia de como o seu corpo vai estar. Você não tem ideia. Às vezes você coloca o pé e fala, eu estou me sentindo bem. Às vezes você coloca o pé e eu estou me sentindo mal. Às vezes você coloca o pé, eu acho que eu vou me sentir bem e está mal. E às vezes você fala que vai estar mal, mas está bem. São 4 situações completamente surpresa. E o que eu fazia? Bom, já que eu já sabia disso, bom, eu não sei como é que eu vou sair para correr, então eu vou ter que me preparar o máximo possível. Então eu vou ter que passar pelo maior perrengue possível. Que é o quê? Que é faltar comida, é ter vento, é ter pneu furado, é ter mais tempo do que o planejado, não ter água. Eu tô sem água, o próximo posto tá muito longe. Então eu me colocava em situações o máximo possível de dificuldade, porque na prova eu sabia que ia ter um posto X a cada tempo, eu queria o gel ali na bike e assim por diante. Então eu me preparava de um jeito, esperando o pior, mas se viesse tudo de bom, eu acabava fazendo uma prova boa. Isso é muito interessante porque o Wagner aqui, pelo menos, ele sempre comenta, quando você está fazendo um treino, você tem que pensar nas dificuldades que você pode enfrentar quando você estiver na prova, e se você de fato estiver enfrentando uma dificuldade, inclusive no treino, você se colocar na posição. E se isso fosse na prova, né? Então, você já nos treinos pensando e mentalizando, pô, se isso acontecer, como é que eu vou lidar com essa situação? Se aquilo acontecer, se me faltar água, se o pneu furar. Então, assim, você acaba estando mentalmente preparado para qualquer coisa que possa acontecer. E nas provas longas, é a mente que comanda, né? Exatamente. E essa palavra aí é uma coisa que eu gosto de dizer. Para mim, assim, ó, eu divido o corpo humano em 3 partes, né? A mente, físico e emocional. O emocional não serve para absolutamente nada, ele só te atrapalha. Por que você vai ficar feliz ou vai chorar enquanto você está pedalando?
Não tem, é uma interrupção na conexão que tem que ter entre mente e físico. A mente comanda e o físico obedece, simples assim. Você não precisa ficar pensando na namorada, pensando na mãe, se tem alguém te vendo. Isso tudo te gera uma situação de interrupção apenas no que tem que funcionar, que é a mente comandando o físico. E se você elimina isso, ou treina para eliminar essa interferência do emocional, você acaba se dando melhor do que quem está chorando enquanto está pedalando, entendeu? Ou correndo. A hora que está passando na frente da Búzios e vê aquele monte de gente, o cara se perde porque a mãe estava lá, ou a tia, entendeu? E eu não, nada contra isso. Você pode chorar quando você quiser, só que assim, eu vou te passar enquanto você chora. Eu tenho um ódio de quem para pra dar beijo e abraço, você não sabe. Você treina o cara 6 meses, o cara vai lá e fica... É que nem assim, ó, comemorar, você comemora depois que você passar a linha de chegada, não antes, você não terminou a prova, tá? Ai, beijo, para. Meu, vai pra prova, filha da puta, tem prova. Exato, dá loucura. Cara, e você tinha comentado da matemática da vida, né? E nessa matemática do dia, como é que funcionava a sua divisão de horas? A gente ainda não falou. A gente já percebeu que você tinha um volume bem alto, mas como você dividia as suas coisas? Trabalho, família, ou era exclusivo treinos? Boa pergunta essa. Eu também penso que o ser humano, ele consegue e dar prioridade para poucas coisas. Esse negócio de que humanos conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo, isso aí é mito, isso aí é balela, isso daí, se você está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, alguma coisa está ficando para trás. E eu entendi isso, encarei isso dessa forma e falei, não, então eu preciso fazer 2 coisas bem feitas e uma mais ou menos. Então, a primeira coisa foi, eu preciso de um lugar estável para estar, um lugar que eu consiga treinar, já que esse é o meu objetivo. Eu preciso receber uma quantidade de dinheiro X para conseguir fazer isso, porque a primeira prioridade sempre foi o triatlo. Em quase 6 anos da minha vida foi exatamente isso, só isso. Então eu trabalhava para ganhar dinheiro para fazer triatlo, para fazer triatlo. Então, o meu trabalho, eu só ia trabalhar por causa que eu tinha que ganhar dinheiro para fazer triatlo. E família, assim, família era por último, fazia mais ou menos. Minha mãe, eu cheguei a morar um tempo com a minha mãe, mas depois disso eu mudei para um apartamento, e depois eu deixava minha mãe, coitada, ficava 6 semanas sem vê-la. Então, assim, sempre assim, prioridade total em treinos primeiro, né, interesse total nisso, depois o trabalho e depois a família. Ciro, a gente já falou bastante sobre as tuas provas do Ironman, você comentou sobre, para você, uma referência, o Havaí, né? Quando a gente fala de Ironman, o Havaí ou Kona são realmente uma referência. Conta um pouco para a gente como é que foi esse momento da tua classificação e também quando você se classificou e você chegou lá no dia, a tua primeira vez que você pisou pela primeira vez na ilha. Você tem na tua memória, com certeza, as lembranças, né? O quanto foi, mesmo você falando aqui pra gente que você separa muito a emoção, né, da razão, mas conta um pouco pra gente quais foram as suas impressões dessa primeira vez na ilha, lá no Havaí. Bom, em 2009, quando eu fui fazer meu primeiro Iron, eu tava bem treinado, assim, só que eu não tinha ideia do que eu ia encontrar, né? Eu lembro de ter nadado relativamente bem, o suficiente. Eu pedalei a primeira volta, mais ou menos, e lembro de estar começando a detestar a bike na segunda volta de Floripa. E falei, isso aqui acho que não é para mim, prova longa não é para mim e tal. Daí eu acho que engrenei bem na segunda volta e saí para correr, assim, tranquilo, e fui só melhorando, né? Então, daí, a hora que eu vi, eu tava chegando, eu estava ali com 35 quilômetros, chegando bem, e acabei sendo o 11º geral, né, o primeiro amador, com 9 horas e 5, já no meu primeiro Iron. Daí eu classifiquei, beleza, ganhei a categoria, foi bem interessante para mim, né, ganhei o geral amador, a primeira vez que eu ganhei o geral amador. Daí foi aquele negócio, bom, agora eu vou pro Havaí. E agora, né? Paga lá, né? Tinha que pagar em dólar, né?
aquela A bagatela da vaga. O dinheirinho no bolso, né? Ali esperando. Trocadinho. Pede para os amigos emprestado quando não tem. Não, mas eu já levei, porque era assim, era que nem, para mim, a conquista da vaga não foi algo muito fora. Eu sabia que eu queria, eu sabia que eu iria, eu sabia quem eram os adversários, o que eles iam fazer, o que eu podia fazer. Eu acho que eu não sabia como eu iria me comportar no meu primeiro Iron. Mas dentro do que eu tinha treinado, que eu sabendo que eu estava mais ou menos treinando, eu sabia mais ou menos. Então, foi que nem eu lembro muito bem disso. Levar o dinheiro para a vaga era como, eu gosto de comparar isso como você cantar a bola na caçapa, né? Bola X na caçapa Y lá. Que, eu tô levando a grana, ou seja, eu estou indo para a vaga. Você já estava sabendo que estava para acontecer, então já estava preparado. Exatamente. Então, paguei lá, né? Beleza. E aí eu comecei falei, vou ter que fazer tudo de novo, né? Agora. E aí teve aquele período de cansaço, né? Um cansaço que era novo para mim. Os 30 dias depois do Iron Brasil foram bem complicados, assim. Eu lembro de estar muscularmente bem, mas eu cansava muito fácil, né? Não entendia o que era isso. Depois que eu fui entender que você fadiga o diafragma e tal, e é ele que não deixa você voltar tão rápido a fazer os exercícios. Não tem como você treinar o diafragma assim, né? Quase 9 horas de prova, 9 horas de prova, todos os dias, né? E daí eu comecei a ir atrás de passagem, essas coisas assim, né? Fui atrás como é que fala? Do visto, né? Do passaporte, que eu não tinha nada. E fui com um amigo de Araras, que também estava classificado, uma cidade vizinha aqui. Resolvi ficar junto com o Reinaldo Colucci, que também tinha classificado aquele ano. Nas semanas anteriores, eu lembro bem disso, assim, nas semanas anteriores, os treinos foram basicamente iguais. Tudo que eu quis realizar para o Iron Brasil, eu quis realizar também para o Iron do Havaí. E eu sabia que era muito difícil, né? Que a ilha é complicada, né? E isso que é o interessante da ilha, né? É o melhor lugar para se ter um campeonato mundial de Ironman, porque lá você não só compete contra você mesmo, você compete contra os melhores e ainda você compete contra a ilha, né? E aí, bom, primeira vez, né? Todo mundo falava, não, você vai aumentar 1 hora do seu tempo. Você vai aumentar 1 hora do seu tempo. Eu falei, bom, eu vou trabalhar com isso então, né? Se for aumentar 1 hora do meu tempo, então eu comecei a treinar pensando em 1 hora a mais de exercício. E eu comecei o que eu fiz? Eu peguei, nas semanas anteriores, umas 4 semanas antes, eu comecei a ver muitos vídeos da prova, né? E lá não tinha YouTube naquela época, não sei se tinha, mas não acessava. Mas eu comecei a pegar os DVDs das provas anteriores. Eu tinha... As VHS, né? As VHS. Eu já tinha o DVD, já. E aí eu comecei a ver todos os DVDs, assim. Eu vi de forma exaustiva os DVDs. Então eu já sabia quem ganhava, qual era a dinâmica da prova que acontecia, mas eu queria memorizar o que era o pier, o que era a natação, o que era aquele hotel que tinha do lado, o que era o barco que a gente vira, o que é a Lee Drive, o que é a Palani, o que é o Energy Lab, o que é o Ravi, né, a subida de Ravi e tudo mais. Então eu fiquei vendo exaustivamente isso para memorizar essas coisas. Para que a hora que eu estivesse lá, eu tentasse resgatar um pouquinho do que eu via não fosse pego de surpresa. E aí eu cheguei na ilha e foi um baque a hora que eu saí do avião, porque, literalmente, né? Porque você toma um tranco daquela micro-ondas. É o forno, né? É exatamente o micro-ondas. E aí você tá no geladinho e aí você sai e fala, nossa, o que é isso, mano? Ô Ciro, você fez teve algum tipo de aclimatação nos teus treinos? Você falou muito agora já da temperatura, aproveitando, ou não teve, você teve algum treino que você falou, preciso treinar no calor, aquela história da sauna que a galera fala, teve alguma coisa assim? Ou preciso Leme treinar com 3 jaquetas, né? Aquelas coisas. Leme já é quente pra caramba também. Leme é quente na época do calor, mas também é frio na época do frio. E não é tão úmido, né?
Não é úmido, isso mesmo, chove pouco aqui. Quer dizer, chove menos do que em alguns lugares, né? Mas, assim, eu não fiz os treinos pensando em aclimatação, mesmo porque eu não tinha realmente a ideia de como era, e eu sabia bem que o clima lá era úmido. Eu lembro bem de ter essa referência do clima úmido lá, úmido e quente. Mas assim, eu falava, olha, o que eu posso fazer? Não dá pra fazer nada, eu só vou ter que treinar no sol, né? Sempre treino, mas se chover, eu vou ter que treinar na chuva também. Eu preciso estar treinado, não interessa o clima. Mas eu lembro de estar correndo lá e correndo do lado do Reinaldo. Tentei correr muitas vezes lá, assim, nos horários de pico, assim, né, do calor. E eu lembro de suar muito e falar, nossa, aqui é tudo o que falavam mesmo. Vai ser um desafio inacreditável fazer essa prova. Vai ser um desafio. E eu fiquei ficando com medo. E aí eu falo, olha, medo é simples, né? Medo gera respeito pela prova. Então eu falei, eu vou ter que ser totalmente pianinho. E aí aconteceu uma coisa bem interessante. Eu não conhecia o Topan pessoalmente, mas eu sabia que ele era um excelente atleta, né? Eu sabia que ele já tinha escalado a Concagua, que depois veio ser o melhor atleta amador, né, daquela época nossa ali. Ele tinha o tempo de 9,7, né, no Iron Brasil. E eu acabei pegando esse tempo dele fazendo 9,5, né? E aí um dia eu tava conversando com um cara na viagem, e ele pegou e falou assim, eu treino com o Topan e tal, e eu perguntei pra ele, o que você acha daquele Ciro lá, do Topan? O Topan virou, né, com aquela sabedoria, e falou assim, é um cara forte, né, mas quanto mais forte, mais merda faz. E aí eu falei, ele falou isso, E aí eu, em vez de ficar puto, né, eu falei, ele tá totalmente correto, então ele é a minha referência na prova, ele é a minha referência, eu sabia que ele ia nadar melhor do que eu, porque muito ele forte, já né? nadava bem naquela época, né, então eu falei, bom, a minha estratégia na prova é essa, é nadar, persegui-lo até encontrar com ele, e depois disso é ele que vai ditar o ritmo, o meu ritmo. Mas não dava pra ir fazer uma natação no pé ali, não, Cirão? Não, eu nem me preocupei com isso, porque ele foi... Aquela época, a gente, em 2009, a gente largou todo mundo junto, né? Sim. Isso que eu ia falar, naquela época, imagina aquele mar de gente, ali, né? Você nem sabe onde você tá. Não, tá. Eles nadam muito rápido, eles são aquele bloco que já sai na frente bloco, ali. Né? A gente que fica se matando muito mais lá atrás. Então, mas em 2009 e 2010, a gente largou junto com o profissional, né, às 7 da manhã, só que o profissional um pouco à frente, né? Exato, isso mesmo. E o Topan, ele pulou na frente do bloco e eu fiquei só tranquilo, porque o mar de Kona é muito interessante, né? Ele é um mar alto, né? Ele tem umas ondulações muito, muito características daquele lugar. E por ser aquele mar aberto, né? E tendo o Pacífico ali com aquela quantidade de vento, então deixa o mar muito característico ali. Então tinha hora que você conseguia ver, era como se estar numa mini colina, assim. A hora que eu só conseguia ver o Topan, que ele estava em 150, 200 metros na minha frente, porque eu tinha essa ondulação bem grande, assim. Mas eu deixei super tranquilo, saí bem lá atrás, assim. Eu lembro que eu saí para 56 minutos da água. E aí eu encontrei o Topan com acho que 25 quilômetros da bike. E aí eu falei, bom, opa, agora... Achou o pacer, né? Achou o pacer, agora é só... É só seguir o mestre. E aí eu fiz isso até o final, exatamente, até o final. Até o Energy Lab, e aí eu peguei e falei, faltando 12K, eu falei, eu tô indo aí, você se incomoda? Eu tô indo aí, você se incomoda? aí. Ele falou, não, vai aí, você tá super bem. Aí eu falei, então tá bom. Aí vim descendo só e terminei 9,23 lá. E fui o sétimo. Isso foi em 2009. Ô Ciro, e em 2010, quando você foi campeão mundial da categoria, você mudou sua estratégia de prova? Você sabia quem eram os caras que você tinha que bater? Você foi com esse objetivo de ganhar a categoria? Ou foi sei lá, você estava preparado para isso e foi acontecendo durante a prova?
Então, essa parte é bem interessante também, porque, assim, eu tava... Nesse momento que deu o 7º lugar da categoria, eu falei, nossa, interessante isso, né? Até que posso pensar em alguma coisa, né? Aqui, quem sabe, né? Um pódio e tal. Beleza, vamos trabalhar para isso, então. Só que eu coloquei a meta para 2011. Eu falei, eu preciso de mais experiência aqui. Eu preciso de experiência em mais Irons e preciso de experiência, pelo menos, mais uma Havaí. Ilha, né? E eu entrei na prova de 2010 no Brasil muito bem treinado. Foi o que eu expliquei lá. Muito bem treinado. E com aquele desejo animal, irracional, né? Eu só pensava nisso, só nisso. E quando eu me classifiquei nessa história, fui para Kona e eu tava com aquela meta. Olha, eu pretendo fazer um pódio. Eu sei que, se eu fiz um 7º, eu consigo fazer um pódio. E eu lembro que o Arthur Ferraz, que a gente escrevia muito no blog naquela época, né? Blogueiro, né? Como diz hoje. Blog do Ciro Violim. Até eu escrevi no blog do Ciro Violim. Que nem diz o Max da Kona Bikes, era o October. Tinha o Max, é verdade. Muito bom, inclusive. Muito bom. E daí eu lembro que o Arthur Ferraz falou assim, Ciro, seguinte, por que você não faz uma análise dos caras classificados? Eu falei, cara, boa essa. Daí eu peguei todos os caras classificados e ficava fuçando tudo que esses caras faziam, todos. Os 5 primeiros de cada Iron classificatório. E o que era a corrida deles, como é que era. Peguei o cara que ganhou aqui no Brasil, né, que era o argentino. Peguei o alemão, peguei um monte, já não vou lembrar dos nomes agora. Mas assim, né, também nem veio ao caso. Mas assim, eu lembro do Arthur ter falado isso pra mim, e aí eu falei, nossa, isso é muito interessante. Já que eu tô indo para tentar um pódio, então eu posso tentar alguma coisa dessa. E os treinos para o Ironman de Kona 2010 foram bem complicados. Por quê? Porque eu queria treinar que nem um louco. Falei, não, eu preciso treinar cada vez mais. Aí eu fiz treino assim, pedala 130 e corre 42. Eu corri 4 maratonas antes de fazer a prova. Eu fiz 6 vezes de 200, 10 vezes de 180. Meu Deus do céu. Olha, foi uma ciradas, né? O Arthur sempre falava. Ciradas. O Arthur sempre falava no pedal, falou: você não sabe qual foi a cirada do fim de semana. Você não sabe. Adjetivo. Teve uma época, 2010, se não me engano, que eu fiquei sabendo que o Ciro acho que corria 42 toda semana. Você fazia isso? Acho que 4 semanas ele fez, se não me engano, tá? Não sei. Boatos. Boatos, mas que é verdade, porque ele não tá nem negando, filho da puta. Cara, correu toda semana, ele fazia 42 e melhorando o pace. Teve uma parada assim, não teve que você fez isso? Olha isso. Eu fiz uma sequência de 4 semanas correndo por volta de 42 ali, né? Porque a gente não marcava com o carro, né? Antes, né? Ou com a bike. Olha, eu pretendo correr por volta de 42. Então, você estava fazendo uma volta de bike, eu falava, e se eu sair daqui, né? Se eu sair daqui para chegar até Leme, vai dar mais ou menos isso daqui. Então, a gente batia mais ou menos nessas distâncias, assim, mais ou menos. Mas, sim, era 38 até 43 quilômetros, assim, de média. E aí somava 100 km por semana com certa facilidade, assim. E era uma meta minha, né? E em 2010 eu coloquei essa meta, você vai ter que fazer 12 semanas de 100 km por semana na corrida. E quando eu cheguei em Kona, já sabendo quem eram as pessoas e tudo mais, eu estava preparado, né? Só que eu não confiava em mim. Porque eu lembro bem do que o Craig Alexander sempre diz, que todo ano, no profissional, em Kona, tem uns 20 atletas que são capazes de ganhar Kona. Mas apenas 3 ou 4 deles sabem que podem. E eu não estava me reduzindo para a categoria aqui. Eu falei, não, eu não tenho nenhuma capacidade, imagina. Eu tô fora disso, eu só vim aqui para fazer o pódio. Só que no desenrolar da prova, eu estava nadando bem, nadei super bem, pedalando super bem, e correndo bem, super bem também. Passando gente, os caras iam quebrando, e eu continuei correndo, e aí eu falava, mas a hora que eu virei no Energy Lab, eu estava em 5º geral.
Eu falei, nossa, vocês sinto muito, mas Alguém cantou essa bola pra você ou você foi contando as pessoas na frente mesmo? Tinha alguém que tava te dando informação? Contando as pessoas, simples assim. Como a gente largava tudo junto, né, e aí passando profissionais, né, porque você começa a passar profissional, quando você larga na mesma, porque o profissional, né, eles vão pro tudo ou nada, então se eles quebram, você acaba passando mesmo. Eles quebram no meio mesmo, daí... E aí eu fui passando, gente, eu tava em quinto lá na hora que eu virei o Gilberto. Eu falei, olha, sinceramente, agora eu vou soltar o freio completamente, sinto muito pra vocês aí. E aí eu comecei a abrir do pessoal, cheguei mais 2 caras, passei e vim travando uma briguinha ali com 2 caras até ter chegado na Palani. Eu lembrei disso que o Jorge Pacheco, eu lembrei, ele estava fazendo a prova, ele estava subindo a Palani. Ele entrou na minha frente de uma forma, ele gritou, ele colocou uma energia para mim ali, que eu falei, aquilo foi como se tivesse segurado num caminhão enquanto você está de bike, sabe? Quando você dá aquela... Eu ganhei uma força, assim, veja, nessa hora o emocional me ajudou, porque você nunca sabe se o emocional vai te ajudar ou te atrapalhar, então precisa ser melhor isolá-lo, né? Agora, naquele momento, o emocional me ajudou. E eu, abri como se fosse... Tiro de 1 ali, né? Faltando 1 quilômetro ali, mais ou menos. Faltava 1 milha, exatamente ali. E aí fui pro tudo ou nada. Aí terminei, né? 8h54 lá, né? Correndo para 3 horas, né? Incrível. Ô, Ciro, com o detalhe, né? De ter passado por exame antidoping, né? Isso é importante. Ah, é verdade. Você sempre foi... Aliás, ele tá aqui, ó. Esse aqui é um Raulzinho que eu tenho aqui, ó. Hall da Fama. Você sabe que eu tenho esse adesivo aí, né? Esse imã aí na minha geladeira, né? Eu tenho esse. Só não tem essa camiseta, enfim. É e detalhe. Nem esse tempo. Isso a gente não comenta. Mas, ô Ciro, uma coisa que é engraçada em você, assim, que eu te conheço há bastante tempo, cara, você sempre teve isso, né? Sempre teve umas provas. Você ganhava uma prova, a gente falava, pô, você foi bem, mas fulano não veio. Eu ganhei porque fulano não veio. Certo. Não, mas pô, essa prova... mas também não veio ninguém. Não, mas é que hoje me favoreceu porque fulano furou o pneu. Você nunca foi um cara de mesmo chegar e falar, não, puta, fui bem porque eu fui bem mesmo, treinei pra caramba. E a gente sempre falava isso pra você, pô, você foi bem porque você treinou. Eu falei, não, fui bem, eu ganhei porque os outros quebraram. Sempre teve muito essa coisa sua de... Então, mas, ó, em Kona não dá pra falar isso, né? Não, mas não, dá pra falar, eu vou falar agora, exatamente. Eu quero terminar essa história de Kona 2010 exatamente por causa disso. Para mim, sorte não existe. Tá? Para mim, sorte é um erro de tradução. De tradução do latim para o português de Portugal, e para o espanhol, que virou o inglês de novo e tal. Para mim, o que existe é fortuna. Fortuna da deusa romana Fortuna. E para você ter fortuna, que não necessariamente é algo só bom, fortuna não tem nada a ver com dinheiro, pelo amor de Deus, né? Isso aí a raiz etimológica da palavra é isso. Você precisa, para você ter fortuna, você precisa ter virtude. E virtude, né? O que é a virtude? Capacitação. Então, para você ter fortuna, você precisa ter virtude, ou seja, se capacitar, e atitude para pegar uma oportunidade. Então, foi exatamente isso que aconteceu comigo em Kona 2010. Eu não estava, existiam 5 ou 6 atletas muito melhores, e todos quebraram. E eu simplesmente estava capacitado, eu tive a atitude de pegar a oportunidade que estava passando e simplesmente passei o rodo neles lá e pronto. Agora, eu ganhei porque eles quebraram, isso precisa ficar bem claro. Não, sim, sem dúvida nenhuma, realmente. Da próxima vez você faz só 120 quilômetros aí, corre 5 e vamos lá torcer para os caras quebrar. Isso não tem o menor problema, a gente sabe que é real, né? Agora, eu queria saber o seguinte, já no ano seguinte, foi ao inverso, né? Eu lembro bem de você sentado chorando na guia e falando, o que aconteceu, meu Deus? Conta pra gente essa experiência também, que você foi do céu ao inferno, né, Ciro? Uma audição, né, uma audição do primeiro amador, primeiro ou segundo amador de geral. Kona, não volta a ganhar, né? Isso nunca aconteceu.
E os primeiros da categoria também é muito raro isso acontecer. Então, em 2011, apesar de ser um campeão mundial da categoria, eu não me considerava campeão mundial. Então, eu pensei, bom, tem caras melhores do que eu. Então, eu preciso ganhar desses caras. Os caras vão aparecer lá ano que vem, eu tenho que ganhar deles. Como é que eu vou fazer? Eu preciso treinar cada vez mais. Daí eu precisava me transformar como atleta, pensei. E quero sofrer cada vez mais, quero sofrer mais. Então, como é que eu vou sofrer mais? Vou ficar mais tempo pedalando? Puta, 250 km já é tempo pra caramba. Vou fazer com 300 km? Puta, mas é muito tempo também. Então eu comecei, eu vou ter que sofrer na corrida. Então eu passei a fazer treinos de corrida maiores. Assim. Então eu comecei a somar muito treino de corrida em 2011. Mas muitos treinos. Aí a meta de 100 km não era mais 100, era 120. Eu tinha que bater 120 km na semana correndo. E eu fui nessa caminhada. E aí, em 2011, no Ironman Brasil, para conseguir a classificação, apesar de eu já estar classificado automaticamente, porque o campeão mundial tem esse benefício, né, do ano seguinte, eu fiz a prova como se eu não estivesse classificado. Então eu falei, eu vou conquistar essa vaga. Eu não vou conquistar, eu tenho que conquistar essa vaga como se estivesse iniciando todo o processo. E ao invés de me acomodar, eu treinei cada vez mais. Né? Então, fiz uns treinos, meu Deus do céu. E eu puxava a turma, né, de São Paulo, que estava começando a treinar, o pessoal do Pinheiros, né, o Ale Takenaka, o Roberto Azevedo, o Arthur e tudo mais, estavam começando, né, o processo deles no Iron. E eu era o maquinista lá da frente, né, a locomotiva. E aí classifiquei com certa facilidade no Brasil, fazendo 8,50, né, aqui. E aí eu falei, bom, aí volta mais os ciclos de treino para a Havaí. Uns treinos absurdos. Isso tudo sem pausa? Tipo, você, assim, desculpa interromper a história, mas eu fiquei com essa curiosidade. Você tirava uns semanal? Não, eu tirava depois de prova. Eu tinha um dia, eu tinha 24 horas para ou chorar ou comemorar. E depois eu voltava já. E aí eu ia dando sequência conforme meu corpo ia respondendo. Uhum. A partir do momento que eu conseguia correr, então eu tinha um tipo de método ali. A partir do momento que eu conseguia correr 8 quilômetros entre 4 e 4,15, né? Naquela época eu era por tempo, no circuito X, que dava por volta de 33, 34 minutos, eu falava, bom, agora eu estou pronto para voltar a fazer força. Então essa era a minha métrica ali pós-Iron. Aí eu lembro de ter feito um treino para a Kona 2011, que foi assim, eu conversava muito com o Rafael Brandão, de Goiânia, e ele um dia eu recebi um e-mail dele falando assim, dá uma olhada nesse treino aí, ó. Eu li o treino, era um treino do Norman Stadler, que estava treinando para fazer Kona também. E ele tinha feito X treino lá, né? Eu falei, meu Deus do céu, eu coloquei a meta como treino, esse treino como meta. E falei, bom, vou ter que treinar para treinar. E aí, um dia X eu peguei e fiz 35 km correndo na estrada de terra, de manhã. Na hora do almoço, no sábado, na hora do almoço eu nadei. Eu lembro que fiz 4.000, 10 de 400 a cada 5,30 e logo depois saí para correr 10. E no final do dia eu corri 15. Ou seja, eu tinha feito exatamente o mesmo treino do Norman Stadler que eu tinha feito, que era correr 60 e nadar 4.000, né? Daí eu mandei uma mensagem pro Brandão falando, olha, fiz o mesmo treino aí, acho que eu tô pronto. E aí, a palavra assim, também não adianta ficar falando muito o que aconteceu pré, né? Porque eu só lembro que eu cheguei pronto pra Kona. Eu lembro exatamente disso, estava muito bem treinado, tinha feito tudo que eu me propus a fazer, eu acabei fazendo. Quando eu fui pegar o kit, uma coisa bem interessante que aconteceu foi que o campeão mundial da categoria do ano anterior, ele ganha uma outra camiseta, né? Então você tem que usar no jantar de massas antes, né? E aí eu ganhei a camiseta, uma camiseta amarela, escrito World Champion e tal, aquele negócio. E outra coisa que aconteceu interessante também, pré-largada, o cara falou assim, eu lembro do cara que tava narrando ali, né, que fica aquele alto-falante narrando, ele falou assim, olha, o ano passado o primeiro geral amador foi Trevor Dessau da França. Como ele não está presente hoje, virou profissional, o homem a ser batido é Ciro Violin.
Putz, é isso aí mesmo. Daí eu falei, nossa, mas isso daí foi uma injeção de ânimo, assim. Aí eu nadei bem, muito bem, o Rafael Brandão estava na prova, sabia, ele tem uma natação espetacular, né? E aí eu lembro de nadar vendo ele bem próximo de mim, foi bem legal isso, até eu falei, tô super tranquilo. Saí da água por volta ali de 53 minutos ali, e a hora que eu peguei a bike, eu já vi um problema na bike, assim, fazendo barulho e tal, né? Tentei arrumar, vi onde era o problema, tentei arrumar, não consegui. Ela voltou a fazer o mesmo barulho, depois voltou de novo, e eu fui tentando, prorrogando esse arrumar o equipamento ali na hora. E aí, na hora que eu virei lá em Ravi, eu estava completamente exausto, fazendo força desnecessariamente, que a roda estava pegando no quadro. E por mais que eu parasse e ajustasse ela voltava com o tempo e pegava no quadro. E aí eu fui parando aos poucos, assim, de fazer força, saí para correr. Eu deve ter chegado até o Energy Lab, e voltei andando, né? Fui andando até lá, parei várias vezes e voltei caminhando. E aí eu lembro eu completei a prova, né? Mas eu não completei pelo porte, eu entrei pelo fundo, né? Porque eu tava morrendo de vergonha, né? Mas assim, naquele momento eu tava me considerando campeão mundial. Bom, eu cheguei até Kona como o campeão mundial, porque o ano anterior eu falei, não, eu ganhei porque os outros quebraram, mas não, eu treinei, assim, para me gabaritar como um campeão mundial, como um campeão mundial deveria se comportar, sabe, da categoria. E aí foi o que eu fiz. Naquele momento foi o único momento da minha vida como triatleta que eu falei, não, eu acho que eu fiz tudo que eu precisava fazer. E agora vamos para a prova. Mas daí, aquele negócio, né? Aconteceu tudo isso e aí quebrei. Faz dois lados não tem jeito, da mesma moeda, né? Que demais. Ô, Ciro, a gente tem aqui, para encerrar, os nossos 2 quadros aqui, né? Um é o Roda Presa, que é para você contar algum momento, alguma gafe, algum mico que você passou em alguma prova, algum momento engraçado que você teve que passar. Você falou lá do pneu que você teve, né, no começo, mas queria que você contasse algum momento que, sei lá, engraçado, uma gafe, alguma coisa que você já cometeu nos seus treinos ou provas aí. Nossa, aconteceu uma cagada literalmente comigo, porque eu estava em 2017 naquela prova de corrida da New Balance 15K, ali 15K. na Marginal. Não, larga ali do Eldorado. Acho que, né, corria na cinturinha da Marginal. Ah, é verdade, tá certo. E eu tinha feito o ano anterior bem, assim, né, já é outra época, né, eu já não estava treinando tanto e tal, né, já não estava pedalando mais. Daí eu lembro de ter ido, né, eu sempre fico na casa lá do Takenaka, né, eu tenho um quarto lá, porque ele o quarto é meu, né, tá sendo usado pela Gabi agora, que é a filhinha dele, né, mas o quarto é meu, deixa bem claro. E eu lembro de estar lá na noite anterior e me desliguei completamente, sabe, da prova. Vou fazer uma prova mesmo, e comecei a comer amendoim, assim, de uma forma absurda. Nossa, eu lembro de ter comido, sei lá, 1 quilo de amendoim. E fui para a prova no dia seguinte, achando que alguma coisa estava errada, sabe? E aí não deu outra, meu. Eu lembro de ter saído, assim, bem forte, o primeiro quilômetro X, segundo quilômetro X, terceiro X também, batendo. Falei, tudo bem, tá tudo ok até aqui. Daí, a hora que eu virei o 7,5, eu falei, nossa, meu, não dá mais. Daí eu vim com vontade do número 2, assim, de forma horrível. Daí não teve jeito, eu sempre levo papel comigo, sempre levo papel. Em treino, sempre, tem todas as perguntas, uns papeizinhos assim, já embaladinhos, que é pra isso. E ali não teve jeito, meu, eu usei todos os papéis. E detalhe, né, do lado de lá do guarda-reio ali, onde ninguém da prova me via, mas todo mundo que estava na via expressa me via, né? Foi horrível isso. Pô, esse foi um bom momento, acho que esse é o campeão até hoje. Aqui. Meu Deus, eu tava agachado, em frente aos carros, ninguém da corrida tava me vendo, mas os carros todos me vendo, buzinavam. Tem foto, Ciro? Tem foto? Deve ter alguma câmera que pegou, né? E, Ciro, outra coisa que a gente sempre faz aqui também
a gente gosta de trazer algum ídolo das pessoas que a gente conversa aqui, algum ídolo que você teve no esporte, ou no triatlon, ou em qualquer outro esporte, que você gostaria que a gente falasse numa outra edição, que a gente faz uma biografia rápida desse ídolo. Um ídolo? Olha, eu acho que tem muitos, né, no teatro brasileiro, principalmente, aí, Leandro Macedo. O Manzan é inacreditável, né, o dom que ele tem, né, de fazer as coisas. O Macedo era mais disciplinado, né, mais especialista, detalhista nas coisas todas. Mas um que eu gostava muito, né, que estava muito mais próximo de nós, né, era ver o Galindes. Todas as provas que eu estava, ele estava junto, porque eu comecei fazendo aquelas provas do duatlon do Célio, né, o 3:23, né, e ele ganhava, o Célio treinava ele, né, o Célio que trouxe ele para o Brasil, né, e eu lembro ele correr de sunga, aquela sunga da Reebok, né, aquele top, ele usava uma Cannondale também, era 26, aquela multisport e tal, e era o rei das curvas, né. E aí o Galindes, acho que para mim eu estava mais próximo, conseguia vê-lo assim, com final de semanas de sequência, assim, via ele ganhar as provas do Troféu Brasil, do Internacional de Santos, com certa capacidade. E outra coisa, com o tempo eu fui vendo que o Galindes ele é raça pura, né? Ele é uma capacidade... Ele é bruto, né? Ele é bruto. Ele não tem muito, sabe, uma forma do corpo específica para nadar, para pedalar. Ele é que nem o Sanders. O Sanders é uma capacidade de tolerar o sofrimento. O sofrimento muito grande. O Galindes fazia isso também. Ele foi importante para essa fase assim da minha vida de atleta, porque eu gostava de fazer a prova, né, e depois ver os profissionais, né. Para toda uma geração, inclusive, nossa ali, né, que pegou o Galindes, né. E o Galindes fez, né, tem 8:17 em Kona, né, então isso é 8:16 ou 8:17, se não me engano, então isso é maravilhoso. Com uma bike road, né, aquela bike é escrito Oscar Galindes, não sei se você lembra dela. Lembra, a gente teve a marca dele, né. E aí, para fazer aqui o nosso... Só para a gente continuar, então, com o nosso ídolos, eu, no episódio com a Vanessa Bley, ela citou a Chris Wellington, que era uma pessoa que era conselheira do governo britânico para o desenvolvimento rural do Nepal, né? E começou a correr lá, usava bicicleta para se locomover lá, e descobriu numa maratona que tinha uma capacidade absurda, né? Conseguia correr muito, começou a treinar com o Brett Sutton, e fez no seu primeiro Ironman lá em Kona, né? Então já fez um resultado absurdo. Foi uma das poucas atletas que conseguiu ganhar a primeira vez que foi para lá, né? Então ela ganhou 2007, 2008, 2009, 2011. Em 2010 ela não largou, ela teve um problema. Foi campeã mundial de longa distância em 2008. Foi campeã mundial do Age Group em 2006. Ganhou 13 Ironmans consecutivos, todos os Ironmans que ela largou, ela ganhou nesse período. Teve o recorde de Kona, bateu o recorde da Paula Newby-Fraser em Kona também. E em 2012, de repente, decidiu se aposentar para curtir a família, os amigos e ficar mais na Inglaterra e para explorar novas oportunidades, que hoje ela trabalha com voltada bastante para caridade, né? Então, foi uma pessoa que sempre fez a prova de uma forma muito engraçada, né? Ela sempre ria, sempre sorrindo, sofrendo e sorrindo, né? Então, sempre foi uma atleta muito legal a gente colocar aqui no nosso Ídolos do Tri. Eu ainda não sei se ela realmente fazia sorrindo ou a cara de sofrimento dela era daquele formato. A gente precisa pensar nisso. Pode ser. Pensar nisso. E é isso, também, né, pessoal? Vamos chegando no fim aí de mais um programa sensacional. Eu acho que a gente teria assunto aqui, história... Meu, realmente tem muita coisa para contar bacana. Vamos talvez aí, se der, se você tiver afim, a gente pode chamar uma outra vez aí para falar mais, contar mais histórias, porque eu acho que tem muita coisa que faltou aqui. E a gente queria saber se você quer deixar algum contato, seu endereço no Instagram. Eu queria que o Ciro deixasse também, Wagner, uma dica para quem está começando no triatlon e quem está buscando um objetivo como Kona. Ciro. Se você falar para pedalar 280, eu vou te cortar aqui. Olha, eu tô puto com isso já. Olha, sinceramente, para quem está começando no esporte, ter esse objetivo de Kona, entrar no esporte com o objetivo de Kona não é o que eu indicaria para ninguém. Sinto muito, mas se você está começando no esporte agora, você é um fiapão.
E você precisa passar por todos os processos de um ser um filhotão. O filhotão, depois que nasce do ovo, ele vai se jogar no ninho e assim por diante. Pelo amor de Deus, vai querer fazer coisas antes de todos os processos, não é que não seja recomendado, você pode fazer o que você quiser, né? Só que assim, já que alguém me perguntou sobre isso, então eu pego e falo, não, você precisa primeiro ter uma bicicleta, gostar de pedalar. Primeiro de tudo, você precisa saber nadar, né? Quem comanda o triatlo é a natação. Você precisa se dar bem na água, em águas abertas, principalmente, no lago, não sentir pânico, essas coisas todas. E Kona, você vai acabar pensando só com todo o processo. Você não tem escapatória. Você vai pensar em Kona. Se você vai chegar lá ou não, tudo depende ou de desejo irracional, desejo animal, ou vontade, né? Que são duas coisas diferentes, não são iguais. O desejo, ele é irracional. A vontade, ela é mais consciente. Então, é possível você ir para a Kona apenas com vontade. Agora, se você tiver desejo para ir para a Kona, com certeza você vai estar lá. Perfeito. Olha, você expressou, você falou aí no final uma frase que há muito eu tento expressar para os meus atletas que não adianta simplesmente querer, né? Porque eu quero ir para a Kona. Você tem que querer de uma forma, como tudo na sua vida, aquela coisa, aquele olho gigante e falar assim, é tudo que eu quero na minha vida, é isso, né? E você contou algumas coisas legais, e só para finalizar, eu fiz muita coisa parecida com você em termos de estudar os atletas, estudar os meus adversários. Eu sabia, por exemplo, que roupa que esses caras competiam, porque naquele tempo eu busquei fotos, acho que da Ativa, alguma coisa assim, eu não lembro o que era. Eu sabia a bicicleta, o capacete que o cara competia, eu sabia tudo dos meus atletas, né? Peguei ali 10 de 3 anos anteriores que tinham... Eu peguei os classificários, os 10 primeiros para tentar entender a dinâmica. E eu acho muito engraçado hoje como as pessoas querem as coisas. É um querer muito superficial, né? Eu simplesmente eu quero porque eu quero, né? Eu quero. Não é realmente um querer verdadeiro. E, com tudo isso, eu queria te agradecer, Ciro, muitíssimo, muitíssimo obrigado aí. Você quer deixar algum contato, alguma rede social? Não, eu não posto nada no meu Instagram, não precisa me seguir, já tá escrito lá, não me siga. Não me siga, porque eu não posto. Se quiser me encontrar, vem pra Leme, que eu tô aqui, eu trabalho numa cervejaria, então eu tô aqui sempre, todos os dias. Se quiser me encontrar, é só aqui mesmo. Treinando também. Legal. Não treino tanto mais também. Sensacional. E siga-nos nas redes sociais, Instagram, Café com Tri, e nas plataformas de podcast streaming, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, entre outras. Obrigado, pessoal. Um grande abraço aí. Valeu. Valeu, Ciro. Obrigado. Valeu. Obrigado. Café com Tri, a sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente.